dia declinar, nos convida a meditar no teu grande ensino, amor, ó bendito Salvador, e te louvar. Santo, 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 Senhor dos céus, toda a terra louve a ti, no céu tudo adore a ti, bondoso Deus, glorioso no poder. Amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes da palavra do Senhor, quero vos saudar com a doce paz do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, estamos chegando aqui para mais um quadro Vivendo a Palavra, prosseguindo a nossa viagem pela Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. Louva a Deus pela sua vida, querido irmão, querido ouvinte, que está conosco nessa caminhada e sempre nos ajudando a levar adiante a boa semente da Palavra de Deus. Você que está aí conosco em nosso grupo, sempre trazendo alguém mais para ser alimentado pela Palavra do Senhor. Os objetivos do quadro Vivendo a Palavra: primeiro, alcançar almas para o Senhor Jesus. Em segundo, edificar o povo de Deus através da Palavra do Senhor. Continue nos ajudando nesse projeto. Deus abençoe sua vida. Abra comigo a sua Bíblia, Esdras, capítulo de número 6, versículo 1. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia. Verso 2. E em Aqumetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim. Verso 3. No ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Verso 4. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Verso 5. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Verso 6. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Verso 7. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Verso 8. Também por mim se decreta o que haver de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Verso 9. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Verso 10. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Verso 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, o madeiro se arrancará da sua casa, e levando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Verso 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus
que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. Verso 13. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dario. Verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Verso 15. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. Verso 16. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Verso 17. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Verso 18. E puseram os sacerdotes nas suas turmas, e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. Verso 19. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Verso 20. Porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. E todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos os sacerdotes, e para si mesmos. Verso 21. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Verso 22. E celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Mas como nos prometeu, dando-nos o bom Consolador, que nos encheu do poder do céu, do seu divinal amor. Recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 6 aqui de Esdras. E para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler os versos 21 e o 22. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Recebeste já a unção real do Espírito. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo nos conta como Deus agiu em favor do seu povo, trabalhando no coração do rei Dario, e este confirmou o decreto do rei Ciro, autorizando a reconstrução do templo e, além do mais, determinando que as despesas da obra fossem pagas por meio dos recursos
da nação, dos impostos que se arrecadavam ali do outro lado do rio Eufrates, onde ficava inclusive a terra prometida. E também o rei ordenou que até mesmo os animais para os sacrifícios fossem dados aos judeus, comprados pelos recursos do rei. Dessa forma, o propósito de Deus prevaleceu. Os judeus puderam em paz terminar o templo e fizeram uma grande festa de inauguração e dedicação do templo. Logo em seguida, os judeus celebraram a Páscoa do Senhor. A Páscoa era a primeira das 3 principais festas anuais dos judeus, conforme Deus havia instituído por meio do seu servo Moisés. As outras 2 festas principais eram o Pentecostes, também chamada de Festa das Semanas, e a Festa do Tabernáculo no final do ano. Na Páscoa, os israelitas rememoravam a noite em que saíram da escravidão do Egito, quando um cordeiro fora imolado, e em cada casa o seu sangue foi passado nas portas e nos umbrais. Amados irmãos, os 7 dias que se seguiam à Páscoa comemoravam os pães asmos. Nesses dias, os israelitas não comiam coisa alguma em que houvesse fermento. Queridos irmãos e ouvintes, a Páscoa aponta para o sacrifício de Jesus no Calvário, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. Os 7 dias dos pães, que emendava-se a Páscoa, os 7 dias em que não se comia fermento, nos ensina sobre a vida de santidade que devemos ter, já que o fermento na Bíblia simboliza o pecado, a corrupção moral. Dessa forma, podemos entender melhor porque a festa dos pães ázimos era uma continuidade da Páscoa. No Calvário, nós nos encontramos com Jesus, tivemos nossos pecados perdoados e fomos purificados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Dali em diante, o fermento do pecado precisa estar longe de nós. Os 7 dias dos pães asmos representam a nossa vida inteira de santificação na presença de Deus, já que o número 7 na Bíblia nos fala de inteireza, de completude, de perfeição. Queridos e amados irmãos, já passamos pelo Calvário, quando aceitamos a Cristo para que é a nossa Páscoa. Agora, precisamos viver a festa dos pães ázimos em nossa vida, isto é, viver em santidade todos os dias, mantendo o fermento do pecado bem distante de nós, pois sem santificação não poderemos ver o nosso Senhor, conforme Hebreus 12:14. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Somente crê na promessa, bênção dos céus, vida fluz, somente crê na promessa. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos por mais esse capítulo que lemos da tua palavra, Senhor. E pela mensagem que o Senhor nos traz, nos trazendo à memória os simbolismos, Senhor, da festa da Páscoa e dos pães asmos. Ó Deus, muito obrigado, porque no Calvário o Senhor nos lavou dos nossos pecados, mas o Senhor nos ensina que na continuidade do Calvário nós precisamos viver a festa dos pães asmos, vivendo longe do fermento do pecado. Deus, nos guarda do pecado, Senhor, livra-nos. E se o teu filho, a tua filha, que porventura pecou, que está agora buscando o teu perdão, a tua misericórdia, perdoa, Senhor, pois o teu sangue é tão poderoso que ele continua nos purificando quando nos arrependemos dos nossos erros e os confessamos a ti, aleluia, de todo o nosso coração. Pai, ajuda-nos a viver em santidade, em nome de Jesus. Aleluia. Os passos de Jesus é chegar no
vamos ao lar. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma luz acesa. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro mais uma vez. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, que nos faz companhia aí todos os dias e nos ajuda a levar adiante a palavra do Senhor. Que grande obra você está nos ajudando a fazer. Que Deus continue lhe abençoando, juntamente com a sua família, te lhe sustentando em suas poderosas mãos. Deixa aqui o meu abraço a você e aguardo o irmão, a irmã ouvinte amanhã para lermos o capítulo 7 aqui do livro de Esdras. Receba o nosso abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. De esplendor, virá o que morreu na cruz, nosso amado Senhor.